Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe aqui. Espero que todos estejam muito bem nessa sexta-feira, hoje, dia 8 de novembro de 2024. Resumo semanal aqui no canal O Gerador de Riqueza. Se você quiser acompanhar os vídeos diários, é no canal Olho nos Dividendos. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo e no primeiro comentário também o link para você acompanhar, né, o canal Olho nos Dividendos e não perder nenhum vídeo, tá? Então, vamos para o nosso vídeo, novo aporte em Banco do Brasil, o que esperar dos resultados. Além disso, Caixa Seguridade, resultados e anúncio do Faz-me Rir. Então, mais 0,30 por ação aos acionistas de Caixa Seguridade. Minério de ferro, novas quedas em Vale e também Semin. Mercado não gostou dos novos estímulos chineses anunciados. E também, né, a notícia da semana, eleição de Trump faz governo brasileiro mudar discurso em relação a corte de gastos, inclusive com a alta na taxa Selic. Na quarta-feira nós iremos comentar tudo isso nesse vídeo de hoje no canal O Gerador de Riqueza. Então, para começar falando, nós vamos falar do fechamento de hoje dos papéis em destaque. Vale nos R$ 60,63, queda de 4,61% apenas na data de hoje. Ontem o papel chegou a fechar acima dos 63, mais de 3% de alta. Hoje o papel chegou a negociar abaixo dos R$ 60. Além disso, Semin 5,85, 5,49% de queda. O papel ontem chegou a fechar nos 6,20. Hoje, esse recuo global das mineradoras fez preço também aqui nas mineradoras e siderúrgicas brasileiras. Transmissão Paulista, que irá mudar o nome, tá? Então, na verdade, já mudou o nome. A partir do dia 18 de novembro, irá mudar o código negociado em bolsa. Se chamará ISA Brasil. Então, hoje, TRPR4 passará a negociar com o código ISA 4, tá? Então, o papel ele terá essa mudança e eu espero novos dividendos serem anunciados nas próximas semanas, tá? Então é isso que eu aguardo para a transmissão paulista. Banco do Brasil, um novo aporte realizado, um pequeno aporte realizado hoje nos 25,99076 foi o fechamento. Caixa Seguridade nos 14,11. Ontem nós tivemos anúncio dos resultados e, consequentemente, anúncio de dividendos, tá? E hoje 0,56% de queda. E Irani, que chegou quase aos R$ 8 no início da semana, fechou hoje com mais queda, 1,93% de queda apenas hoje, fechando 7,12. Teve um leve anúncio também de dividendos. Para começar falando de Banco do Brasil, nós vamos falar da perspectiva que nós tivemos na semana. Foi o anúncio de resultados da BB Seguros, que eu irei comentar depois dos resultados da Caixa Seguridade em relação a como que isso deve impactar Banco do Brasil positivamente. Esse é o meu entendimento primário em relação ao que esperar de Banco do Brasil. Fiz uma leve compra aqui nos 25,95 e fechou nos 25,99. O papel deve ainda ter o último anúncio de proventos para a reta final do ano e ano que vem novos anúncios de proventos. Nós tivemos, né, recentemente uma entrevista do CFO do Banco do Brasil falando da dificuldade desse crescimento do lucro na reta final do ano, mas mesmo assim, né, nós teremos agora um impacto também da eleição do Trump, que deve ter também para a China, né, e para o agro brasileiro, pensando, né, em exportação, taxações lá fora, no caso dos Estados Unidos, na ordem de 20%, que poderia impactar aqui no crédito ao agro brasileiro, tá? As outras duas ordens Transmissão Paulista, né, nos 23,90, a outra nos 24,05. E vamos falar de Caixa Seguridade agora, dos resultados e também dos dividendos. A começar falando dos dividendos, ontem foi anunciado aí cerca de 930 milhões de reais, no qual daria cerca de 92% do lucro líquido auferido no terceiro trimestre de 2024, considerando o padrão contábil internacional, né, IFRS 4, o que daria também aí 0,31 por ação aos acionistas. Serão pagos em relação às datas, né, a importância das datas, serão pagos no dia 17 de janeiro e você tem que ter as ações no dia 3 de janeiro de 2025, tá? Passando a negociar aí ex no dia 6 de janeiro de 2025. Inclusive deve ter correção, né? Correção em relação à taxa Selic desse valor. É importante mencionar que daria aí cerca de 2 meses, né, praticamente,
para o acionista receber esse dividendo. Sobre os resultados, gostei, resultado recorde em relação ao lucro de mais de 1 bilhão, um resultado marcado ainda ali pelo fator do Rio Grande do Sul, que você teve uma sinistralidade maior desde o início do ano, que vai impactando agora, mas, por exemplo, receita operacional alta de mais de 8% no ano, 3,6 bilhões, olhando ano a ano, mais de 1 bilhão e 300 milhões, olhando o terceiro trimestre, versus 1 bilhão e 200 milhões lá no terceiro trimestre de 2023, e um ROI aí, né, com crescimento, chegando na ordem dos 63%, também, né, bem parecido lá com a reta final do ano passado, claro, inferior ao quarto trimestre do ano passado, mas superior aos 2 últimos trimestres desse ano, tá? Em relação aos prêmios emitidos, 7% de prêmios, aumento, né, de prêmios emitidos em relação aos 9 meses de 2023 e também cerca aí de 7,8% em relação ao terceiro trimestre de 2023. E nós tivemos, né, aí o principal setor com alta foi assistência e também segmento habitacional continuou esse crescimento aí num total de alta de mais de 7% para o ano, tá? Olhando a sinistralidade, que era o fator que mais chamaria atenção para mim, que sou acionista do papel e penso no fator risco também, nós tivemos o quê? Nós tivemos no segundo trimestre, é importante lembrar, que essa sinistralidade foi de 59,4, né? E no terceiro trimestre ela deu uma queda aí, na verdade 43,5, tá, pessoal? Desculpe aí, na verdade 43,5 pelo fator Rio Grande do Sul, e agora ela cai para casa aí dos 23,5, tá? E 20,5 desconsiderando o efeito Rio Grande do Sul, e cerca, olhando aí os 9 meses, né? Você tem um aumento de 11%, de 11 pontos, aliás, que chegaria a 33% versus 22% lá em relação a 2023. Por isso que o papel está laterizado aí nos 14, tá? E poderia até ter um recuo maior, ao menos no curto prazo. É importante mencionar que há estudos em andamento para a oferta de ações do Banco Caixa em relação à Caixa Seguridade, que ocorra antes de janeiro, né, que já é o anúncio de proventos. Então, pessoal, esse é o meu resumo sobre Caixa Seguridade. Agora vamos falar de Taesa 3494, muito tempo que eu não falo dela aqui no canal. Teve anúncio de proventos, um total de 230 milhões, né, diluídos entre dividendos intercalares, cerca de 92 milhões de reais, e juros sobre capital próprio, 137 milhões de reais. Antes de falar de valor por ação, nós vamos falar das datas. O pagamento ocorrerá no dia 29 de janeiro, ou seja, daria também um pouco mais de 2 meses, e a Datacom é logo na semana que vem, dia 11 de novembro, ou seja, segunda-feira nós teremos Datacom para as ações de Taesa, negociando o DataX no dia 12, terça-feira. Então é importante saber dessa data. Em relação a valor por ação, um total de 0,22, você tem que diluir o 0,15 aqui para os juros sobre capital próprio em TAE 3 e TAE 4, e 0,66 para as ações Units, TAE 11, que você teria também que diluir aí 0,15 de impostos. Eu vou dar o meu parecer aqui sobre o resultado regulatório. Houve um certo aumento, aliás, houve a manutenção, né, em relação à receita líquida lá dos 9 meses de 2024, um pouco mais de 1 bilhão e 700 milhões, e se você comparar, um pouco 50 milhões a menos que os 9 meses de 2023. Lucro líquido dos 9 meses de 2024, você tem um certo aumento, porém, terceiro trimestre 307 versus 326, lá no terceiro trimestre de 2023, cerca aí de 20 milhões a menos que o terceiro trimestre de 2023. Foi um resultado em linha que era esperado pelo mercado, porém o endividamento ainda continua em 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, sendo que esse ano não foi o ano com maior investimento, foi realizado aí cerca de 700 milhões em investimentos. A Taesa encerra o ano com os 9 meses, né, com um pouco mais de 1,5 bilhão de caixa em posição, porém o ano que vem você tem um pouco mais de 1,2 bilhão a serem pagos em endividamento, e se eu não me engano 2026 um pouco mais de 1,6 bilhão também em endividamento a ser pago, tá? Então são dois fatores a prestar atenção, possivelmente com menor dividendo. BB Seguros, agora nós vamos comentar sobre BB Seguros, que é aí já um pré-resultado, seria um pré-resultado de Banco do Brasil. Eu só vou trazer o resumo aqui para o vídeo não ficar tão extenso,
Vamos começar falando dos principais destaques. Lucro líquido, alta, né? Aí de 6% em relação ao terceiro trimestre de 2023, 2,25 bilhões de reais. E olhando os 9 meses, 6,4 bilhões de reais, 9%. Além disso, sinistralidade caindo, né, para casa dos 25%. Quem diria que a sinistralidade da BB Seguros, com todos os defeitos, com todos os fatores, aliás, lá do início do ano, né, do segmento rural, de sofrimento, ainda assim ela ficou menor que da Caixa Seguridade, né? Então é interessante observar por esse lado. Além disso, nós tivemos na quarta-feira, aumento na taxa base de juros, que, né, hoje a BB Seguros tem cerca de 11 bilhões em reserva. Isso daqui impacta no seu resultado, porque você tem 11 bilhões rendendo, né, ali com uma taxa maior, fazendo o resultado financeiro e possível maior dividendo para fevereiro, tá? Novos aportes, inclusive falar sobre novos aportes, na casa aí dos 32,50, 33, a depender do dividendo também de fevereiro. Agora, por último, Vale nos R$60, 4,61 de queda hoje. Não é só Vale, Onda Vendedora Global afunda mineradoras. Então, lá fora nós tivemos queda, porque a China ontem já tinha essa intenção de anunciar reuniões, né, do Partido Chinês, anunciar mais estímulo aí à sua economia. Qual que é o valor do pacote? O valor é na casa de 1,4 trilhão de dólar. Então, nós estamos falando de um número absurdo aí. Mesmo assim, o mercado não gostou muito, tá? O mercado parece não ter, ao menos no curto prazo, não ter gostado tanto desse número, mas faz parte, né? E lá fora, a precificação em relação à eleição do Trump, né? O que nós tivemos na semana? Na terça-feira, se eu não me engano, aliás, na quarta-feira, Trump eleito, né? O Brasil acordou com Trump eleito novo presidente dos Estados Unidos. E aqui, né, nós tivemos uma gafe de muitos especialistas compartilhando o dólar acima dos 6,20, principalmente no Twitter e redes sociais, utilizando aí, né, a cotação turismo do Google, sendo que, na verdade, o certo é utilizar a cotação comercial. Claro, nós temos alta no dólar, inclusive hoje fechou acima dos 5,70, e também, né, nós tivemos aumento na taxa básica de juros, voltando acima dos 11%. Logo, o governo viu com urgência a necessidade do tema corte de gastos. Inclusive, não houve anúncio hoje, que era esperado na sexta-feira. Hoje, o Haddad adiou, né, a sua viagem para a Europa, e mesmo assim nós não tivemos ainda nenhum avanço. O mercado fala em números entre 30 e 50 milhões em corte de gastos para você ter avanços com relação entre mercado e governo. Porém, o Lula, né, o presidente, voltou a falar que deve ficar ali entre 20 bilhões, tá? Então, vamos acompanhar esses números até segunda. É bem provável que, né, venha com aquele estilo, né, o corte de gastos com aquele estilo brasileiro, tá? Então, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Se você gostou, inscreva-se, compartilhe e comente a sua opinião. O que você está fazendo nessa sangria do mercado no curto prazo. Além disso, sugiro que você acompanhe o canal secundário Olho nos Dividendos para não perder nenhum vídeo diário. E também, se você é investidor e pensa na sua qualidade de carteira, qualidade também de formatação mental, né? Ou seja, eu quero me desenvolver como investidor de valor para o longo prazo e estar preparado para diferentes cenários, entre em contato, primeiro link na descrição, que você dá direto com nosso acompanhamento e suporte no WhatsApp. No mais, bons aportes a todos vocês e até o próximo.